para que o Evangelho alcance a todos. Musical FM, mais unidade cristã. De segunda a sexta, à 13h, você ouve o pastor Paulo Lutero de Melo no programa A Voz do Brasil para Cristo. Você conhece o canal da Musical FM no YouTube? Não? Então precisa conhecer. Lá você encontra o melhor conteúdo para crescer na fé e no conhecimento da Palavra de Deus. Os nossos programas de debates, além de entrevistas, testemunhos e conversas que vão acrescentar muito à sua vida espiritual. Acesse youtube.com/musicalfm1057. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM, mais unidade cristã. Ouça o programa Crescendo na Fé com o pastor César Cavalcante, de segunda a sexta, às 14h. Bom dia! Comece suas manhãs cheio da presença de Deus. Conte com a Musical FM para te acompanhar e levar uma mensagem de motivação. Musical FM, mais unidade cristã. A Musical te acompanha e você acompanha a Musical. No Caminho, um programa para você encerrar a tarde preparando o jantar, relaxando depois de um dia de trabalho ou enfrentando o trânsito na volta para casa, com descontração, informação, música, palavra de Deus, com a apresentação de Jeremias Neto. O programa No Caminho com a Musical é seu companheiro às 17h, aqui na Musical FM, mais unidade cristã. Ouça toda segunda às 16h no Mais Unidade Cristã, o programa Tempo de Cantar da ADSM, sob a liderança do pastor Deirode Andrade. Conheça a Igreja Assembleia de Deus em São Mateus, Avenida Mateu Bey 263. Contribua com os projetos da ADSM, Itaú, Agência 7131, conta corrente 26 536 dígito 0, CNPJ 62.771.456/1000 contra-02. Deus abençoados irmãos, paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus que por sua graça bendita nos tem conduzido em triunfo e alegria permanentes. Aqui está a palavra de Deus e eu quero deixá-la para você. Livro do profeta Amós, capítulo 5, verso número 4. Deus dizendo: assim diz o Senhor, à casa de Israel, buscai-me e vivei. Deus está chamando a atenção do seu povo que em algum momento nos percalços da vida acabaram por escorregar, fazer as coisas que não deviam e por isso receberam situações complicadas, adversas na sua jornada. Contudo, Deus não quer e não deseja que as pessoas se percam, por isso chama, como chamou a Israel, e disse: buscai-me e vivei. Ainda que ele mesmo tenha dito que a alma que pecar morrerá, ele abre o canal, a possibilidade de uma restauração completa. Por isso, em nome de Jesus e para a glória de Deus, eu te encorajo a buscar ao Senhor. Busque a Deus e viva. Viva feliz, viva plenamente, em nome de Jesus. Toda segunda, às 16h, você ouve no Mais Unidade Cristã o programa Tempo de Cantar da ADSM, sob a liderança do pastor Deirode Andrade. ZYD 930, Rádio Musical FM São Paulo, 105.7. Ouça em qualquer lugar do mundo, também pelo site www.fmmusical.com.br. Musical FM, uma emissora da rede LC de mídia. 3, 2, 1. Agora, a Musical FM abre um espaço para debater os assuntos que fazem parte do nosso dia a dia. Sempre com convidados especiais para ajudar a esclarecer, iluminar a sua opinião. É a nossa missão. Direto dos estúdios da Musical FM na Avenida Paulista, debates com o pastor.
Adão foi o primeiro homem criado por Deus ou não? Sejam bem-vindos a mais um programa de debates. Eu sou o pastor César Cavalcante e, mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais um episódio, o penúltimo episódio do debate da Rádio Musical FM. Nós vamos juntos até o final dessa programação e que Deus nos ajude a termos um bom programa, que o Espírito Santo trabalhe na minha, na sua, nas nossas vidas, que juntos exaltemos o nome daquele que vive e reina para todo o sempre. Na técnica do programa está aqui o Rafael Bolsonaro e você pode participar com a gente pelo WhatsApp 0 operadora 11 98484 9988 011 aqui em São Paulo 98484 9988. Adão foi o primeiro homem criado ou não? Adão foi o primeiro homem criado ou não? A partir de sexta-feira, os programas de debate serão transmitidos pela rádio 96,5. Então, quem é de São Paulo, 96,5. Para quem é da internet, só não vai continuar o programa, o canal da Rádio Musical. E a Rádio Musical, como vocês sabem, termina como Rádio Evangélica quinta-feira. Mas sigam lá o canal César Cavalcante. Sigam lá, por favor, o canal César Cavalcante. Sigam não, como é que fala? Se inscrevam no canal César Cavalcante. E também já tem o novo canal da rádio, que é Rádio Unidade FM. Rádio Unidade FM. Chama Unidade FM. Então clica lá, não tem ninguém inscrito ainda, seja o primeiro. Unidade FM. Vamos lá. O tema de hoje é o Adão foi o primeiro homem criado? Para debater esse tema, estamos recebendo aqui o pastor Elton Lucas, pastor auxiliar na Igreja Batista Remanescente, pastor do Ministério Justiça e Poder, graduado em administração pelo Instituto Newton Paiva Ferreira, tem pós-graduação em estudos pastorais, mestrado em teologia latino-americana, foi professor das faculdades Promove e Kennedy nos cursos de administração, gestão, pedagogia, engenharia civil, tecnólogo em segurança do trabalho, também já foi professor no Seminário Teológico Semeando em Sabará, Minas Gerais, e também professor no Seminário Teológico Remanescente. Pastor Elton, seja muito bem-vindo aqui à nossa mesa de debates, muito bom receber o senhor. Obrigado, já participei desse debate algumas vezes, mas lá de casa, assistindo, né? Sou fã desse debate, sem qualquer demagogia, sou fã realmente desse debate, já assisto há algum tempo, né? Para mim era só um sonho estar aqui. Que legal. Né? Participei de alguns debates em outras rádios, mas lá de Minas Gerais. O senhor mora em Minas? Não, hoje eu moro em Cajamar, aqui em São Paulo, estou me mudando para Barueri essa semana. Que legal. Mas eu vim para cá porque meu genro abriu a Igreja Batista Remanescente aqui na região do Morumbi. Eu vim para ajudá-lo ali na igreja. Legal. Com a gente aqui também, pastor Igor Alessandro, presidente da Igreja Uma Palavra de Vida Church, tem bacharelado em teologia e professor de hebraico bíblico, tem formação como apologista, também várias outras formações na área da teologia sistemática, é professor de teologia, é capelão internacional. Bem-vindo mais uma vez aqui à nossa mesa de debates, meu irmão. Bom dia, pastor César, meu amigo, Deus abençoe, saudade. Amém, graças a Deus, mais uma vez. Pastor Elton, conhecendo, um prazer conhecê-lo, tivemos um tempinho ali rápido, mas graças a Deus nos conhecemos ali, Rafa, e nessa manhã tenho certeza que realmente aí Deus vai falar nos nossos corações, tirar algumas dúvidas e também aí direcionar da melhor forma possível. Maravilha. Bom, tema de hoje é o seguinte: Adão foi o primeiro homem criado? Então, pastor Elton, o senhor vai começar com a sua opinião. Então, qual a sua opinião inicial sobre o tema, sobre o que vamos tratar? Tá, eu só quero colocar uma questão aqui, né? Embora existam diversos pressupostos científicos que eu poderia usar, né, para defender minha tese, eu quero dizer aqui que eu vou me limitar a argumentos bíblicos. Não vou sair da Bíblia para defender o que eu vou defender. Que bom. É uma teoria, né? Não é uma doutrina da minha igreja, é uma teoria que eu defendo e que eu vou apresentar aqui os argumentos bíblicos porque eu defendo essa teoria. Ok, pastor Igor Alessandro, sua opinião inicial aí, quando a pergunta é se Adão foi o primeiro homem, e aí?
Então a Bíblia ela não deixa dúvida de que Adão foi sim o primeiro homem a ser formado, até porque se houvesse outra criação antes de Adão, a gente entraria em basicamente 3 problemas. O primeiro problema é que envolve justamente aí a coerência, a obediência e a justiça de Deus. Se o Adão não fosse o primeiro homem a ser criado, como ficaria então o plano da redenção? Segundo ponto seria realmente 2 humanidades, uma santa e talvez uma profana. Quer dizer, aí nós iríamos lá para Noé. Noé não entraria somente com a sua família, entraria também com uma outra família. E o terceiro ponto, que também a gente eu não estou falando os versículos, mas está muito claro, havendo 2 humanidades, como ficaria realmente a questão do sacrifício de Cristo? Porque Cristo morreu por todos. E nós somos descendência de Adão. Sendo descendência de Adão, um homem caído. Então a gente precisaria realmente... Então assim, não é um tema básico, é um tema bem relevante e perigoso, que talvez alguns ainda não se atentam. A primeira participação aqui é isso daí. E aí a gente vai dissecando aquilo que nós vamos falar no decorrer da programação. Pastor Elton, você disse que vai sempre trabalhar seu argumento dentro das 4 linhas do texto bíblico. Então vamos lá, como é que é essa história de ter um outro ser humano criado ainda antes de Adão? Como é que funciona? Como que eu desenvolvi essa ideia, essa teoria? Quer dizer, não é uma teoria só minha, tá? Outras pessoas, infelizmente até, eu tenho uma vontade, fiz um mestrado, tinha vontade de fazer um doutorado em teologia, mas eu preciso de uma tese inédita, né? Mas não é inédito, tá? Outros já defenderam. Mas por que eu passei a acreditar nisso? Eu creio que existem diferenças irreconciliáveis entre o homem de Gênesis 1, 26, 27 e Adão. Eu creio também que as explicações que vieram para resolver essas diferenças irreconciliáveis, por exemplo, que o Pentateuco não teve um só autor, teve fonte eloísta, javista, sacerdotal, não me convence. O Novo Testamento claramente diz que os livros são de Moisés. Sim. Então, acho que nisso todos concordamos aqui. Okay. Então, mas eu falo assim, essa tentativa de reconciliação dessas diferenças que para mim são irreconciliáveis, essa tentativa não me convenceu. A outra tentativa, que foi criar uma lenda de que Adão teve uma primeira mulher chamada Lilith, que foi criada junto com ele, e que depois essa mulher foi expulsa, e também não me convence. Lendas não me convencem. Sim. E como eu mantenho a ideia de que as diferenças são irreconciliáveis, né? Como eu vou apresentar, a única explicação para mim possível é que são criações diferentes. Até quero pegar uma frase que o pastor Igor disse. Adão foi o primeiro homem formado por Deus. Nós vamos concordar nisso plenamente. Se falar que é o primeiro da nossa espécie, também vamos concordar plenamente. Que o pecado entrou por Adão, vamos concordar plenamente. Está em Romanos 5, eu não vou discutir isso. Né? Está na Bíblia, eu não vou discutir. Concordo plenamente. Então, se essa raça existia antes de Adão, até a queda de Adão, essa raça não tinha pecado, tá? E depois eles pecaram? Não, aí depois eles pecaram, aí eu vou ver, mas é porque eu vou defender que este homem, de Gênesis 1, 26, 27, era os nefilins citado em Gênesis 6, 4. Porque a Bíblia não diz que eles vieram dos filhos dos homens, dos filhos de Deus, das filhas dos homens. Ok, pastor Igor. Bom, eu tô vendo que assim, eu não estou entendendo muito bem a teoria que o pastor Elton está defendendo. Por quê? Porque nós vemos claramente pela palavra do Senhor que, claro, que Adão foi o primeiro homem a ser criado. E se ele está falando que o homem de Gênesis, capítulo 1, versículo 25, 26, 27, a partir do 26, melhor dizendo, é diferente de Gênesis capítulo 2, isso nada mais do que um erro de um letramento literário, simplesmente isso.
É uma leitura narrativa que dá para realmente colocar por terra toda essa teoria. Existem algumas ferramentas que nós aprendemos, tanto na teologia bíblica, como também em português. É o efeito pirâmide. Então, assim, o autor, que é Moisés, quando ele escreve o capítulo 1, ele faz um apanhado geral de tudo aquilo. Então, ele vai falar dos luminares, ele vai falar da criação da terra, todos animais selvagens, enfim, terrestres, melhor dizendo, aquáticos, como também a formação do homem e também ali da mulher, a sua imagem e semelhança. No capítulo 2, que é o efeito pirâmide, então o que ele vai fazer? Ele vai falar, além daquilo que ele falou no capítulo 1, mas dissecando, né, o assunto. Então, assim, se você ler, até qualquer, me perdoe falar assim, mas qualquer estudante de uma teologia básica compreende que o capítulo 1 é justamente um apanhado aonde Moisés está abordando um assunto total, sendo que no capítulo 2 ele também fala e vai então acrescentando algo. Isso faz parte, justamente, a gente precisa tomar muito cuidado sobre uma leitura dissertativa, que é a causa e efeito. Também a gente aprende também a leitura narrativa, que é uma construção de uma história. É isso que Moisés está falando. E também aquela leitura poética que está justamente no livro dos Salmos. Então, assim, partindo desse princípio, o entendimento da Bíblia Sagrada fica muito clara. Isso que eu ainda não falei em nenhum dos versículos, que mostra claramente que o homem do capítulo 1 é o mesmo do capítulo 2, e não tem dúvida. E eu queria até mesmo que o senhor apresentasse um texto da Bíblia Sagrada que mostrasse claramente que no capítulo 1 é um homem diferente do capítulo 2. Bem? Pastor Elton. Vamos começar então com os textos, né? Primeiro texto, né? Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra, né? O início da Bíblia, Bereshit bara Elohim, nós temos a aparição do verbo bara. Criar. Que é um verbo, significa criar, que na Bíblia só tem Deus como... Sim. Tá. A maioria dos estudiosos entendem que bara aqui é ex nihilo. Que Sim. não se usou matéria existente. O bara vai aparecer de novo onde? Na criação dos animais ali, volta do versículo 20 ali, e na criação do homem. Gênesis 1, 26, 27. Então, se bara é ex nihilo aqui em Gênesis 1, ele vai ser ex nihilo em Gênesis 1, 26. Ou seja, Deus não usou matéria existente para fazer esse Mas homem. é que lá em Gênesis 26 não aparece Bará. Não é isso Parece, não, tá, desculpa, parece no 27. Né? Desculpa, pastor. Não, tá tudo bem. Foi um equívoco No meu, é 27 porque ele vai aparece, aparecer no 27. Isso, ok. O Bará aparece lá. 27. Ex nihilo. 27. Ou seja, o homem do capítulo 2 não foi criado ex nihilo. A segunda questão, que foi o que eles tentaram resolver com a questão de Lilith. No capítulo... É que assim, ninguém defende Lilith. Não, Entende? nem Então, o senhor eu defende, tô falando que tem jeito. Não, eu tô exatamente falando que eles tentaram resolver o problema. Seria um outro debate que a gente pode até introduzir mais. Mas não, eu não defendo, Tá bom, não defendo lenda de jeito nenhum. No versículo 27, homem e mulher os criou. A palavra aqui que aparece como criou Deus o homem é a palavra Adão, que é uma palavra plural que significa humanidade. Também humanidade. Pode significar também humanidade. E aqui me parece claro que os dois foram criados juntos. Adão e Eva não foram. Então, essa é a segunda diferença irreconciliável. Há uma outra aqui, tá? No versículo 30, Deus está falando com o homem lá, Gênesis 1, 26 e 27. Dou a todos os vegetais como alimento e tudo que tem fôlego de vida, né, a todos os grandes animais da terra. Mas antes ele vai falar do que ele deu ao homem para comer. Deu a vocês todas as plantas que nascem na terra e produzem sementes. No caso de Adão, Deus manda que ele coma dos frutos. Após a queda, Deus abre os demais vegetais. Então são alimentos diferentes.
Tá ok. Mas eu ainda tenho mais umas 2 posições aqui. Mas guarda que o debate está começando. Vamos lá, pastor Igor. Bom, a palavra bará, né, que significa criar, e é isso mesmo que o pastor Elton disse, somente a pessoa de Deus pode usá-la, porque é criar do nada, e ali a gente não tem o que não concordar. O Senhor, ele cria todas as coisas através da sua palavra. Isso não é uma evidência de que o homem do capítulo 1 é diferente do capítulo 2. Agora sim, firmar a sua tese ou sua teoria em questões alimentícias é bem complicado. Por quê? Em Gênesis 1, 27, 31, ele não fala só realmente de vegetais. Olha só, capítulo 30. E todos os... vamos ler do 29. E disse Deus, eis que todas as ervas que dão semente se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores, e tudo o que há de fruto e semente. Isso vos será por mantimento. Versículo 30. Então ele está falando dos vegetais, árvores, enfim. Do versículo 30, no capítulo 1. E todos os animais da terra, e todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. Então ele está falando, como eu disse, no capítulo 1, ele está falando de um modo geral. Amém? E assim fez Deus, tal, é o 6º dia. Gênesis capítulo 2, versículo 15 e 17. É por isso que entra aí o letramento literário, para nós entendermos literalmente aquilo que o Senhor está falando. Capítulo 2, versículo 15 e 17. E tomou, pois, o Senhor ao homem e colocou-o no jardim para cultivar e guardar. E o Senhor lhes deu ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que comerdes certamente morrerá. O que ele está falando? Aqui é um sujeito oculto que ele está falando que o assunto abordado é sobre árvore. Não é questão de outras coisas. E se ainda assim realmente tiver alguma dúvida de que o capítulo 1 é um outro homem e o capítulo 2, vamos em Gênesis capítulo 2, versículo 4 e 5. Olha aqui como fica muito claro. E esta é a gênese dos céus, da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus o criou. Não havia ainda nenhuma planta no campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. Olha aqui. E também não havia homem para lavrar o solo. Então, este Adão, este homem que foi o primeiro a ser criado e também formado, ele está muito evidente que é o mesmo do capítulo 1, num apanhado, numa introdução, e no capítulo 2, além da introdução, Moisés começa então a dissecar o assunto, e aqui fica muito claro. Então, assim, firmar uma tese simplesmente no criar do nada, no bará, ótimo, Deus criou do nada, do pó da terra, e glória a Deus, enfim. Agora, firmar também em questões alimentícias não é muito sustentável, e com todo o respeito, pastor Elton, é muito mais uma forma de entendimento, de letramento literário, bíblico, do que qualquer outra coisa, entendeu? Eu ainda mantenho aqui que o Adão só vai comer do resto sem ser fruto depois da queda. Tá, há mais algumas questões aqui. A questão das ordens. Percebe que o homem de Gênesis 1, 26 e 27 recebe uma ordem. Sejam férteis e multipliquem, encham e subjuguem a terra, dominem os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem na terra. Tá. E aí, antes de falar do alimento aqui, essa é uma questão, uma outra questão importante aqui. Esse ser humano recebe uma ordem de crescer e multiplicar, recebe uma ordem em relação a toda a terra. Qual a ordem que é dada para Adão? Né? Aí, o homem de Gênesis 2, aí eu vou olhar a partir do versículo 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: come livremente toda a árvore do jardim e tal. Então, antes, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Adão não recebe nenhuma ordem em relação à terra, só recebe ordem em relação ao jardim.
Mas o jardim não é Não, na terra? então, Eretz. Eu estou dizendo que ele recebe ordem a uma parte específica da terra e o homem de Gênesis 1, 26 e 27 recebe uma ordem para toda a terra. Foi que eu falei, letramento. Por quê? Porque no capítulo 1 ele vai abordar todo o assunto e depois nos outros ele vai dissecando. Assim, o Senhor está firmando, só se firmando, e glória a Deus por isso na palavra do Senhor em Gênesis. Mas outros versículos também vão falar, porque assim, se eu acreditar que houve realmente uma formação, uma criação de um outro homem antes de Adão, essa outra humanidade era piedosa ou era profana? Aí nós vamos entrar num problema de redenção do plano salvífico, onde a palavra do Senhor vai falar tanto, deixar aqui para registrar, em 1 Coríntios, ela vai falar, o Senhor ele vai falar algo aqui muito interessante, quer ver? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 41 e 49, olha só. Pois assim está escrito, o primeiro Adão, dá um nome, foi feito alma vivente. E o último Adão, que conhecemos e sabemos, né, e cremos que é Cristo, o último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, e sim o natural, depois do espiritual. O primeiro homem formado da terra. Quem foi formado da terra? Adão, que está muito claro. O primeiro homem formado da terra. Concordamos com essa frase aí. E quem foi o primeiro homem formado da terra que a Bíblia registra? Adão. Amém? No original, Adão, que vem de vermelho, de terra, enfim, todas essas coisas. E aí ele fala, o primeiro Adão formado da terra é o terreno e o segundo é o do céu. Então ele vai falando todas essas coisas. Então assim, se eu acreditar que houve antes, a palavra do Senhor, ela caracteriza literalmente Adão como a primeira formação e criação humana do próprio Senhor. Eu passo uma pergunta, se houve realmente uma formação, uma criação de um homem antes, como que ficaria literalmente o plano de redenção? Quer dizer, o Senhor Jesus morreu só pela linhagem de Adão, aonde Romanos 5 vai falar que todos nós pecamos e tal, vai mostrar muito claro, capítulo 3 vai falar muito claro que nós somos descendentes de Adão e por isso nós recebemos infelizmente a imputação do pecado. E até para falar sobre imputação do pecado, se houve duas perguntas, como fica o plano de redenção e como fica então em relação à imputação do pecado que o Senhor coloca sobre Adão? Se houve uma outra humanidade, por que o Senhor então pegou somente Adão para imputar o pecado e nós recebemos esse pecado? Vamos lá, pastor, a gente entra em confusão. Pastor Elton. Tá, número 1. Porque essa primeira criação, né, que eu estou defendendo aqui, que eu estou chamando pelo nome de Nefilins, né? Essa primeira criação... Só uma pergunta antes da sua construção. O senhor está chamando de Nefilins. Em que momento eles... Porque Nefilins significa caído. Sim. O que significa homens poderosos, caídos e tal. O senhor acredita que eram gigantes? É que assim, Nefilim vem... Gigantes no sentido de 2,80 m, É que uma raça mais alta. Nefilins vem de um radical chamado Nafal. Isso. E Nafal significa caídos, né? Então, quando que eles caíram, no caso? Exatamente. Tá, eu vou chegar... Porque se eles são criados como Nefilins, então Deus os criou maus? Não. Então, vamos lá. Eles não... Esse nome, ele é recebido depois. Eu estou chamando de Nefilins, porque para mostrar que são... mesma raça, esse nome chega depois. Fica à vontade. Tá, então vamos lá primeiro em Gênesis, naquela primeira criação. Não vou chamar de Nefilins agora não, chamar de primeira criação. Tá. Estes seres humanos não tinham acesso ao jardim e à árvore do conhecimento do bem e do mal. Ponto. Então, esses seres humanos não tiveram queda porque eles nem tinham acesso à árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus, então... Peraí, não tiveram queda. Pode continuar. Não tiveram queda até a queda de Adão. A queda de Adão foi a primeira, tá? Não a primeira, porque teve uma queda de anjos, mas isso. Aí não é o nosso... Tá. Dos homens é a primeira. Dos homens é a primeira. Tá. Por quê? Porque eles não tinham como cair, eles não tinham acesso à árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão, para que os seres humanos tivessem a oportunidade a escolherem a árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, e Deus cria ou forma, aí já não é ex nihilo, ele forma um homem no jardim, sozinho, para que represente essa raça humana. Como modelo. Como modelo, como uma referência sacerdotal. Quando esse homem cai, quer dizer,
ele teve a oportunidade de fazer o que os outros não tiveram a oportunidade de fazer. Ele está representando toda essa classe, assim como quando Jesus morre, ele morre por pessoas que nem eram antepassados dele, né? Geneticamente, vamos dizer assim, né? Mas ele morreu por todos. Então, eu vou só terminar esse raciocínio aqui para chegar nessa questão. Me parece claro que quando Adão peque e vem a queda, toda essa raça vai ser afetada. E a partir daí, eles têm... Na queda de Adão... Na queda de Adão. Toda essa raça que já existia antes foi afetada. Para quem estava antes de Adão, que não tem nenhuma relação com eles, foi afetado? Não, tem relação, porque Adão estava ali como modelo, como representante deles. Adão fez uma escolha que eles fariam se tivessem acesso à árvore do conhecimento. Mas quem garante isso, pastor? Aí que acontece. Essa a única questão possível, tá? Então, houve uma queda. Tá, eu posso chegar em outros textos bíblicos, mas aí levaria talvez a outro debate. Seria até bom, porque para mostrar, por exemplo, que quando Jesus vai ao inferno, ele prega para os espíritos em cadeia da época de Noé. O senhor acredita que ele foi no inferno? É por isso que eu falo que é um outro debate. Eu acredito que ele foi no inferno e que ele pregou para os espíritos em cadeia. Pegou para os espíritos em cadeia lá. Sim. Que é o que a Bíblia fala. Pregou espíritos em cadeia lá, da época do dilúvio. Então, como eu creio que essa raça, não toda a descendência deles, mas essa raça foi extinta no dilúvio, Jesus poderia estar pregando para eles? Poderia. Tá. Não estou afirmando que está, porque a Bíblia não faz essa afirmação. Voltando aqui, pastor Igor. Uma pergunta retórica. O senhor acredita que a Bíblia Sagrada é a nossa regra de prática e fé? Única regra de fé? Sou sóla de escritura em geral. Então, se o senhor pensa assim, eu creio que pensa também, enfim... Como que ficaria todas essas coisas? Porque essa tese está sendo baseada em elucubrações, em pensamentos, em inferências, porque isso não está realmente na Bíblia Sagrada. A gente pode ver até mesmo, vamos começar de trás para frente, então, o debate, vamos começar de trás para frente. O senhor falou a respeito, né, das pessoas que realmente que Jesus morreu até pelos seus antepassados. Isso é bíblico. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19 e 21. E por que não eram antepassados também, né? E sim, mas pelo precioso sangue, como cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com o efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado nos fins dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Apocalipse 13:8 vai falar também que o cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Então, assim, olha só, se a gente pensar que Adão era um modelo existente somente no jardim, no território do Éden, tinha um jardim e Adão foi colocado ali. Então tudo aquilo que ele fazia, e já existia então humanos, vamos colocar como uma nação, já existia uma nação, e aquele jardim era simplesmente o modelo de um teste de Deus contra a humanidade, que se Adão fizesse algo errado, todos aqueles pagavam. Quer dizer, Adão, mediante isso que eu estou entendendo, né? Queria até que o senhor me explicasse isso. Então, assim, o Senhor criou primeiro uma humanidade e depois criou Adão justamente como modelo. Adão. A palavra do Senhor não fala nisso. Porque a palavra do Senhor até mesmo, vai falar em Atos capítulo 17, versículo 26, vai falar que justamente o primeiro homem vai falar a respeito da terra, vai falar a respeito da criação. Jesus vai falar também, né, Jesus fala, apóstolo Paulo fala de Adão. Então, assim, fica incoerente. Eu ainda nem acabei as coisas que eu queria falar aqui. É insustentável tudo isso, mas eu passo a palavra. Eu tenho que fazer um intervalo, porque eu comecei com o pastor Elton. Eu vou terminar com o pastor Igor, porque senão, se eu deixar ele falar, depois tem que deixar você falar, vai ficar mais longo. Sim. Então, eu volto daqui a, 3, 4 minutos, a gente vai para o intervalo, vai tomar uma água aí, ou se você quiser ouvir uma boa oportunidade para aprender mais a Bíblia da FTB, a vinda da FTB, aumenta o volume aí, fica com a gente. Vira aí e a gente volta. Vai. Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com/Musical FM 105.7. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM,
mais unidade cristã. Você pode ouvir a Musical FM onde e quando quiser. Entre agora na loja de aplicativos do seu celular e baixe o nosso. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A qualquer hora, disponível para Android e iOS. Musical FM 105.7. Mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Você já pensou em conhecer Israel não pelos filmes, não pelos livros, não pela internet, não pelo YouTube, não pelas fotos, não pelo Instagram, mas estar lá, almoçar às margens do Mar da Galileia, navegar pelas águas do rio Nilo, agora eu estou falando do Egito, conhecer o Monte Sinai, conhecer Cafarnaum, a sinagoga de Cafarnaum, visitar Nazaré, visitar Jerusalém, conhecer o túmulo de Davi, o túmulo de Jesus, conhecer o Monte das Oliveiras, conhecer a cidade de Davi, conhecer, enfim, de norte a sul, o país de Israel, e de quebra, ainda conhecer o Egito. E aí também tem uma pegada sobre o turismo, né? Porque aí você vai conhecer a última das 7 maravilhas do mundo antigo, né? Que são as pirâmides do Egito. Você vai lá, você vai poder subir lá nos degraus da pirâmide, você vai poder fotografar, filmar. Mas agora já pensou em tudo isso? Em um curso onde cada parada você tem uma aula, uma explicação técnica, acadêmica, por vezes teológica, bíblica, sobre as razões, o texto, o contexto, a teologia de cada local. O nome desse projeto é Curso Internacional de Teologia da FTB. Curso Internacional de Teologia da FTB. O pastor Igor já fez, eu não lembro, faz anos, né? Acho que foi em 2000 e... não vou lembrar. Ixi, não. Eu não vou lembrar. Não, então, 2020... Tinha Egito, não, né? O seu tinha Egito? Sem Egito? Não. Sem Egito. Mas, esteve em Londres. Mas foi muito legal, não foi? Foi muito bom. Então é uma imersão. Acrescentou demais. É uma imersão. Além então, de estudar, a gente estava vendo ali, é panorâmico, né? Se vocês têm interesse, você está ouvindo a gente e tem interesse, então, por favor, me chama aqui no WhatsApp. Eu criei um grupo só para lançar a promoção, que vai ser lançada amanhã, tá certo? Essa promoção será lançada amanhã. Um preço surreal para os primeiros inscritos. Pastor, vacina, eu preciso ter negócio de Covid? Não, ninguém mais pede vacina de Covid no aeroporto. Não tem que ter carteirinha de vacina de Covid. Tem que ter carteirinha de vacinação com a vacina de febre amarela. Mas a febre amarela é de graça, você vai num posto de saúde e toma a vacina de febre amarela. Que mais? Passaporte, você só tem que ter passaporte. E visto, não precisa de visto. Tá certo? Então, se você tem interesse, dá para parcelar. Olha, embora o preço não esteja tão barato, porque o dólar, né? É tudo em dólar. Quando você sai do Brasil é em dólar. E o dólar tá muito alto, 5 e tantos reais. Mas, seguramente, o preço que você vai ver é o mais barato do Brasil. Então, se você tem interesse, então me chama e entre no grupo. Para participar, o WhatsApp é 011 7511 3385, 011 São Paulo 9 7511 3385. Coloca teu nome, tracinho Israel, tá certo? E aí a gente já manda para você o link para você entrar lá no grupo.
Eu já mandei um vídeo ontem e hoje acho que entra mais vídeo explicando. E amanhã é o grande dia da gente abrir essas vagas, tá certo? Acho que é amanhã, tá certo? Então, entra lá no grupo. O grupo tá silenciado, porque ninguém merece ficar com o grupo aberto bombando o dia inteiro. Mas lá no grupo eu coloco um vídeo mais tarde explicando os pormenores. Vamos voltar pro debate. Vira aí, a gente volta já. Vai. Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com/Musical FM 1057. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM, mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Estamos de volta com o programa Adão foi o primeiro homem criado ou não? Eu volto a palavra ao pastor Elton Lucas. Ok, só continuando, né? Agora nós estamos chegando em Gênesis 3, tá? Mais uma colocação aqui que mostra que há diferenças, tá? Aquele homem de Gênesis 1, 26, 27 recebeu uma ordem de crescer e multiplicar de imediato. Era para crescer e multiplicar. Já aqui, aí nós vamos focar aqui na mulher, né? Eva, já no final do capítulo 3, depois da queda, a gente vê algumas questões aqui. A primeira, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. A pergunta é, se for multiplicado é algo que já existia. Não há nenhuma proposta bíblica de que Adão e Eva tiveram qualquer filho no Éden. Não existe na Bíblia isso. Depois, sim, Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu luz a Caim. Tá. Até então, não tinha crescer e multiplicar lá no Éden. Mas multiplicou a partir de qual? Das dores que as outras mulheres tinham, dos outros seres humanos, e ela foi multiplicada. E aí, há um outro texto, logo em seguida, um pouco depois disso, que diz assim, né? Quando Deus vai declarando as coisas para as mulheres, né? Para a mulher, e ele fala que ela será chamada de Eva, aí já no versículo 20. E Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. Então, é um outro ponto que Eva não teve filhos antes. Né? Tá bom, são dois argumentos. Essa é mais dois argumentos. Eu tenho mais alguns depois, vamos ver. Bom, esse primeiro argumento que o senhor falou a respeito de trazer dores, isso daí é resolvido claramente. Multiplicar as dores. Isso aí é visto claramente em qualquer teologia básica. Entendeu? O Senhor, ele está falando justamente por causa do pecado. Não só isso, que ele está falando que a terra ia produzir abrolhos e tal. Então, por causa da corrupção, por causa do pecado, da desobediência de Adão, houve as consequências. E como consequência, houve isso. E assim, o senhor falou assim, mas veio da onde? É claramente sabido que através de Adão e Eva se multiplicou, né? Então a terra se encheu. A gente está falando em uma época em que irmãos, irmãs também coabitavam e preenchiam e enchiam a terra. E eu falei de boca, mas olha só, Atos 17, versículo 26, a parte B, melhor dizendo, de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. Então quer dizer, aqui está falando a respeito dessa criação, desse crescimento, dessa multiplicação. De um só fez toda a raça humana. Então isso daí fica claramente, nós sabemos muito bem que justamente a Bíblia, como uma literatura patriarcal, não vai falar das mulheres ou das irmãs, que, né, as filhas que Adão e Eva teve. Enfim, isso daí fica muito claro. Em relação a outra questão que o senhor colocou, que foi justamente, desculpa, a última pergunta foi... Multiplicador da conceição. Não,
Não, foi Israel já foi. multiplicador e foi que ela seria a mãe de toda a humanidade. Então, esse seria por inferência do Senhor, porque é o seguinte, quem deu o nome a Eva foi o próprio Adão, versículo 20. E deu o homem nome de Eva à sua mulher, que significa vida. Amém? E olha só como é interessante, deu o nome a Eva, que significa vida, depois da queda. Entendeu? Então olha só a maldição se transformando em bênção aí. Por ser mãe, a Bíblia não fala por talvez ser mãe, por ser mãe de todos os seres humanos. É por isso que eu perguntei para o senhor se a Bíblia Sagrada é a única regra de fé e prática do senhor. Então assim, aqui não está talvez, aqui está confirmando e afirmando, por ser mãe de todos os seres humanos, que justamente entra e entrelaça justamente com atos a que eu acabei de ler. De um só homem fez toda a raça humana. Então esse argumento também não é sustentável e ele cai por terra justamente por causa da palavra do Senhor que nós lemos aqui. Pastor Elton. Eu vou, antes de eu responder isso aí, só uma pergunta, pastor. Sim. O senhor crê que Eva e Adão tiveram filhos antes de... Não. De Caim, não. Não, tá. Era só uma dúvida nesse sentido aqui. Não. Bom, mais uma questão. A sua colocação. Até uma coisa que eu quero deixar bem claro, só um adendo aí, quando então, tanto a Caim ele vai para uma terra chamada Nod, então já existia uma terra. Não, Nod ali no original, né, quem conhece hebraico sabe, o nome ali é peregrinação, então ele saiu para peregrinar e pousou em uma terra. Entendeu? Então não é uma região já existente, onde já havia, não, entendeu? Só que tem um problema nisso aí que você falou, que é o fato de Caim ter falado assim, quem me encontrar pode me matar. Quem poderia encontrá-lo se não houvessem outros seres humanos? Olha só, Adão viveu 936 anos. Olha só, a gente pode falar como fala, da árvore genealógica de Adão. A pessoa viveu 960 anos, quer dizer, ele foi até mesmo contemporâneo de Matusalém. Você tá entendendo? Então, assim, quantas pessoas vieram depois disso? Quantos filhos e dos filhos e dos filhos? Então, assim, a gente está falando em uma época onde as pessoas eram saudáveis. Não havia esterilidade, até como um plano do Senhor de multiplicação e povoar a terra. Entendeu? Então você crê que essas pessoas que ele poderia encontrar seriam outros filhos de Adão e Eva? Não tem como. Que pra mim, na minha Bíblia, só aparecem depois de 7. Então, e depois que teve 7, ele teve filhos e filhas. Então, partindo do princípio, se houve uma humanidade antes, como ficaria então a corrupção do gênero humano? Entendeu? Porque o senhor falou assim, quer dizer, o Adão fez tudo isso, então ele contaminou todo mundo. Antes dele, coisa que a Bíblia Sagrada não fala. Todos que já existiam. Como ficaria então um plano de salvação dado pela primeira aliança noética ali? Se Adão pecou por toda a humanidade, por toda essa humanidade, seja de uma espécie ou duas, Jesus morreu por toda essa humanidade, seja de uma espécie ou duas. Então, sabe por que eu tô falando isso? Porque o senhor falou com as suas palavras, eles não tiveram queda. A criação... Até a queda de Adão. Então, mas então, quem caiu foi Adão. E eles foram contaminados porque eles estavam representados por Adão. Mas eles foram, segundo o senhor, foram criados antes. A pergunta é assim, se eles foram criados antes, por que Adão os representa? Por que Adão os representa? Escolha de Deus. Eu vou representar essa raça com um homem, não. Tá, qual que é o versículos são os que eu estou apresentando aqui, que mostram que os dois não podem ser o mesmo. Já apresentei um monte aqui. Se os dois não podem ser o mesmo, aonde está o versículo que o Adão representa aquele que é de uma origem ou de uma origem de uma natureza diferente da dele? Romanos 5. Se houve Mas lá é o contrário, lá em Romanos 5 fala assim que Adão foi o primeiro e por causa de Adão, depois de Adão, né? Que todos depois de Adão todos caíram. Então, aí que fica claro. Se houve uma espécie antes de Adão, ela caiu com Adão. Certo. Porque a Bíblia fala todos caíram lá em Adão. Certo. É isso que eu tô colocando. A questão aí que nós vamos discordar, que para mim Caim, quando fugiu da face de Deus, não tinha outros filhos, porque a Bíblia só vai falar de outros filhos e filhas de Adão antes de 7, e 7 claramente torna-se o primogênito. Gênesis 5. A linhagem piedosa, não o primogênito. Porque o Senhor não descaracterizou realmente a vida de Caim que estava vivo. Mas
É linhagem piedosa. Existiam pessoas por quem Caim temia. Então, o senhor concorda que essa tese, essa teoria, ela é muito confusa, porque o senhor tem que fazer um malabarismo, com todo o respeito, né? Que eu vejo que o senhor é um homem sincero, um homem de Deus, mas tem que fazer muito malabarismo para conciliar textos que não dizem nada disso que esta tese, que eu sei que não é do senhor, mas que está... claramente. Não está. Porque assim, ó, até Romanos 5, o senhor não falou todo, assim, ó, portanto, assim como por um homem só entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Quer dizer, se o Senhor cria uma humanidade antes de Adão e pega Adão como exemplo, e Adão morre, aqueles que vieram antes vai ter que pagar pelo pecado. Essa é uma incoerência, até mesmo de justiça, um dos atributos do Senhor. Ele vai contra realmente a sua própria justiça, e não tem como. Pastor Elton. Tá, é porque teve uma pergunta que ficou em aberto do pastor Igor, que eu não respondi. Que é a questão do pecado eu respondi, né? Eu posso não ter te convencido com a minha resposta, mas eu respondi. A questão de mãe de toda a humanidade, porque isso aqui, então peraí, se ela é mãe de toda a humanidade, por que você está falando que tem uma humanidade que não é filha de Eva? Não, o senhor que está falando isso. Não, por que eu estou falando isso? Eu afirmo. Eu coloquei então, vamos lá, isso qual seria isso? Qual seria a resposta? Essa palavra, e o pastor Igor sabe bem mais do que eu, porque ele sabe mais hebraico do que eu. Essa palavra traduzida como humanidade, que pode ser traduzida como seres vivos, ela parece, a mesma palavra aparece em Gênesis 1 para falar de animais. A mesma palavra. Qual o versículo? Deixa eu ver, porque não é um versículo porque Adão, que eu levantei. Mas no original é homem e também humanidade. Seres viventes. Tá, pode ser homem ou pode ser humanidade. Agora aqui a palavra que é traduzida como seres viventes, se não me engano, é a mesma palavra que está em Gênesis 1:20. Os vivos ali. Seres vivos. Então Eva não era mãe desses seres vivos que eram animais. Então, capítulo 1? Capítulo 3, versículo de número 20. Eu tô falando diz que ela seria mãe de todos os seres vivos, mas a palavra lá é Rai, que significa vivos, né? Vivos, e é a mesma palavra que vai estar em Gênesis 1 se referindo a animais. Rai é vida. Eu creio que é um 20. Eu não me lembro. É um 20. Porque não foi algo que eu olhei. Vidas. Tá. Então, claramente, Eva não era mãe de animais. Então, aquele texto está falando de uma espécie. Então, os outros seres humanos que existiram... Você coloca debaixo do guarda-chuva deles por causa desse texto. Que esse texto mostra que eles não eram filhos de Eva. Então, os seres vivos que nós vamos ver aqui, já projetando o futuro, né? Porque Eva não era mãe de ninguém ainda, projetando o futuro, está falando da nossa espécie. Quando o Senhor fala assim para Abraão que ele seria pai de muitas nações, ele já era pai? Não, mas ele seria. Então. E Eva também. Aqui está falando Eva também seria. O que eu estou dizendo é que esse texto não descarta a possibilidade de existir outros seres. Deixa ele concluir. Não descarta a possibilidade de existirem outros seres humanos que não eram descendentes de Eva. Porque os animais que também usam essa mesma palavra, seres vivos, não eram descendentes de Eva. Não é. Só isso. Porque aqui, ó, seres vivos, no original é Rai. Rai é vida. Raim, vidas. Justamente como Eva representa também vida. O que Adão está falando e está confirmando pela palavra do Senhor que ela seria mãe de muitas nações, ou melhor dizendo, ela seria a mãe da humanidade, a mãe enfim, isso está muito claro. Eu não posso realmente, deturpar ou até mesmo adulterar a palavra do Senhor. É isso que eu estou falando para o senhor. Existem muitos textos, como eu falei para o senhor, quando Deus vai falar com Abraão e vai falar justamente da promessa que ele seria pai de muitas nações. Então ele vai ser como? Vai ser pai de toda uma humanidade? Não, ele está falando a respeito de uma promessa. A gente não pode descaracterizar e nem mesmo descartar aquilo que a palavra do Senhor diz, não só literalmente naquilo que nós estamos lendo e baseado mesmo em Gênesis, mas em outros textos. Quer ver? A gente vai ver aqui,
a respeito daquilo que o Senhor fala em Lucas, capítulo 3, versículo 38. Olha assim, ele vai falando da genealogia. Cainã, filho de Enos, está falando da genealogia de Adão. Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e este filho de Adão, filho de Deus. Então, assim, toda uma árvore genealógica, você acha que o Senhor, se ele tivesse criado um ser antes de Adão, ele não colocaria na Bíblia, visto que a Bíblia Sagrada não esconde o pecado de ninguém, as atrocidades de ninguém, entendeu? Na realidade, claramente, até a queda de anjos, também nós vamos inferir de vários textos bíblicos. A Bíblia não coloca ela lá, tá? Por quê? Porque a Bíblia está falando de redenção para a nossa espécie. Porque mas ela isso é um a assunto... que existe depois da Mas queda. ela fala sobre antropologia. Depois da queda, não, desculpa, ela fala sobre a antropologia, sobre a criação, sobre a redenção. Sobre o que eu tô dizendo aqui, né, é que a Bíblia fala. Só que a Bíblia não tem essa frase. O homem de Gênesis 1, 26 e 27 é Adão. E a Bíblia não tem essa frase. O homem de Gênesis 1, 26 e 27 não é Adão. Pastor Elton, não tem essa frase, senão nós não estava nem debatendo. É isso que eu estou falando, faz parte de um letramento bíblico. Então, mas o que eu estou usando é um letramento bíblico também. Narrativa. Lá em Gênesis capítulo 5, pastor Elton, diz assim, ó, este é o livro da genealogia de Adão. Então esse aqui está falando como se fosse o segunda criação, né? Não o primeiro na sua visão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. O homem e a mulher os criou. Então, deixa eu só concluir a pergunta. Isso aqui não seria uma referência direta a Gênesis 1:26? Porque lá em Gênesis 1:26 diz assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aqui diz assim, esse é o livro da genealogia de Adão. Num dia em que Deus criou o homem, a imagem de Deus o fez. Homem e mulher o criou, o abençoou e tal, tudo mais. Não seria essa? Se eu diz assim, tem um versículo que diz que aquele homem de Gênesis 1:26 é Adão. Então aqui não está dizendo que é Adão, usando a mesma terminologia que está lá em Gênesis 1:26, e para complicar ainda mais, aparece aqui a palavra Bará. Tá. Essa é uma questão interessante. Quando Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Quer dizer que se os homens de Gênesis 1, 26 e 27 é Selem Demute de Deus, Adão não era? Não. Então, ambos podem ser de Selem Demute de Deus. Quando Deus criou a primeira humanidade, a imagem de Deus criou. E Adão também, porque quando Adão gerou um filho, ele já não gerou a imagem de Deus. Então, mas aqui aparece Bará. Mas o Bará aqui está se referindo ao primeiro homem. Tá? Então, e aquele é chamado... É o registro de descendência de Adão. Tá, aí ele faz um parênteses. Quando Deus criou o homem, a imagem de Deus criou, está falando de humanidade aqui no geral, e depois ele volta para Adão. Aos 130 anos, Deus gerou um filho, a sua semelhança. E aqui é até interessante, tá? Voltando àquela questão que nós tínhamos discutido de Caim. Depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Então, 130 anos ele gerou Sete. Antes ele tinha gerado Caim e Abel. Caim perde essa primogenitura da família de Adão e Abel é morto antes de gerar qualquer descendência. Depois de Sete ele vai gerar filhos e filhas. Tá? Então, até então... Quando Caim saiu de diante de Deus, Adão não tinha gerado filhos e filhas. Ou Caim estava profetizando, daqui a um tempo, quando meu pai gerar ou ele estava falando que existiam pessoas na Terra, que me parece muito claro no texto. O senhor entendeu a pergunta do pastor César? É justamente sobre aquilo que o senhor está defendendo. A primeira tese que o senhor defendeu da palavra bara, que é criar do nada. No capítulo 1 está a palavra lá, bara. No capítulo 2, o Senhor também usa a mesma palavra. Então quer dizer,
Como que o Senhor poderia usar a mesma palavra, o mesmo verbo, sendo que ele já havia criado, segundo o seu pensamento no capítulo 2, já uma outra humanidade? Não. Quer dizer, o Senhor criou do nada e do nada ele fez, e do nada não. Ele não fez do nada, Adão. Isso está na Bíblia, que então ele não fez do nada. Por isso que isso daqui é uma verdade cabal, que tanto o homem do capítulo 1 é o mesmo do capítulo 2, e não tem a minha pergunta do Gênesis 5, talvez eu não tenha feito direito. Vamos lá. O texto diz assim, ó: este é o livro da genealogia de Adão. Então esse aqui é o que, conforme o senhor diz aí, é o segundo ser. É o segundo ser, é o ser formado e não criado. Aí ele diz assim: esse é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou Adão, a semelhança de Deus o fez. A palavra hebraica aqui é assim, ó: Zesefer Toledot Adam. Então esse é o livro da Toledot, das genealogias de Adão. Bayom, no dia, Berô, que é Bará, aqui flexionado, Elohim Adam. Ou seja, aparece 2 vezes a palavra Adão. Nas traduções aparece um Adão, outro homem, não importa. Isso. Mas ele está dizendo assim: esse é o livro da genealogia de Adão. No dia que Deus criou Adão, e aí aparece a palavra Bará, a semelhança de Deus o fez. Então, esse texto não resolve essa questão? Para mim não resolve. Certo. Claramente. Por quê? Porque a Bíblia afirma claramente que Adão não pode ter sido criado ex nihilo. Isso é Bíblia. Aonde que é? Cadê o versículo? Por que onde que tem... É porque aqui está escrito que ele foi feito ex nihilo. Não. Né? Aqui esse texto não, esse texto está usando o Bará. Se eu entender que o Bará em Gênesis 1 é ex nihilo, no primeiro versículo eu vou ter que entender ex nihilo em todos eles. Mas tem que ser assim. Então, mas aqui é ex nihilo, então seria, né? Seria ex nihilo. Então Deus não está nesse, vamos dizer, parênteses, ele não está falando de Adão, ele está falando do primeiro homem. Mas é que ele chama o Adão. Não, mas é porque lá também ele chama Adão também. Porque a palavra significa homem. Tanto é que as melhores traduções então, mas aqui tá falando assim, usam as duas palavras. Mas o capítulo 5 fala assim, ó: é o livro da genealogia de Adão. Ponto. No dia que Deus criou esse Adão... Do dia que Deus criou Adão, o ser humano, ele fez a imagem de Deus semelhante. Ou seja, este Adão, que seria o representante... Ele também, como ele é representante, ele tem que ser a imagem... É só ler o texto aí na sequência. De Deus. E depois nós vamos ver que a genealogia já até passamos do horário, pastor Igor. Então, isso gera realmente uma confusão tão terrível, justamente pela falta de entendimento de como a Bíblia Sagrada foi. Eu bato nessa tecla. Essa tese, ela cai por terra simplesmente só por entender uma leitura dissertativa. Por quê? Quando a gente não entende, hoje nós estamos vivendo um tempo tão difícil, onde existem tantos conceitos errados, onde existe, pensamentos, filosofias humanas tiradas da Bíblia de um contexto completamente errado, que é complicado. Que assim, quando nós vamos ver também, na palavra do Senhor, aonde o Senhor fala que criou realmente criou o homem e fez homem e mulher. Ali existem certas linhas de pensamento que fala que Deus criou um bissexual, porque ele fala que ele criou o homem, então homem e mulher os fez. Então quer dizer, o senhor está entendendo que uma má leitura, um má entendimento e uma inferência do próprio sentimento ou o achismo, e com todo respeito eu falo porque eu disse que vejo que o senhor é um homem de Deus, um homem muito sincero, mas isso é muito perigoso, principalmente nos tempos em que nós estamos vivendo, em descartar, colocar inferências, colocar muitos pensamentos, ferindo literalmente algumas ferramentas básicas da leitura bíblica. E eu não estou nem falando sobre exegese, originais, não estou falando nada disso. É simplesmente uma leitura básica para compreender que o Deus fez, o mesmo homem de capítulo 1 é o mesmo do capítulo 2 e nos capítulos seguintes. O Senhor, ele não teria como esconder, e muito menos, e se ele escondesse, ele estava ferindo a sua própria soberania, a sua própria palavra, com incoerência, com injustiça e também com bondade. Entendeu? Então. Okay. Infelizmente, nosso tempo é curto. Posso encerrar só com uma frase? Não, calma, só vai ter mais de uma frase. Então vamos colocar a vinheta de considerações finais.
Considerações finais. Debates. Pastor Elton, muito obrigado pela sua presença aqui. O senhor tem aí as suas últimas considerações. Tá, rapidamente, tá? Quero agradecer ao pastor Igor, ao pastor César, pelo respeito mútuo aqui que nós tivemos, né? É claro o seguinte, eu apresentei meus argumentos dentro da Bíblia, o pastor Igor apresentou os dele. Infelizmente, nenhuma das minhas respostas, nenhuma das minhas perguntas em relação à irreconciliabilidade entre os dois homens foi respondida, mas talvez a sua aí de casa tenha sido, tá? Ou por mim ou por ele, tá? E não era o nosso objetivo convencer um ou outro. Cada um de nós tem uma base para defender o que estava dizendo, que está estudando há muito tempo, tá? Eu quero só deixar aqui alguns abraços, rapidinho. Opa, agora. Eu quero deixar um abraço pro pessoal da Igreja Batista Remanescente, a minha igreja atual, pra Igreja Batista da Cidade Nova em Belo Horizonte, que era a minha igreja até dezembro. Quero deixar um abraço para o grupo dos remonstrantes, tá? É um grupo de remonstrantes que existe no WhatsApp. Quero deixar um abraço. E para os meus alunos do Seminário Teológico Remanescente, tá? E isso aqui eu ensino no seminário, mas como uma posição. Eu apresento as outras que existem. Com uma teoria, e apresento as outras teorias. Pastor Elton, obrigado. E quem quiser te conhecer ou conhecer o seminário, a igreja, faz como? Onde que acha? A Igreja Batista Remanescente fica ali no... Rua Castro Verde, 580. É porque na região do Morumbi, eu esqueci o nome do bairro agora, exatamente, na região do Morumbi. Mas Rua Castro Verde, 580. E eu tô nas redes sociais, eu tô no YouTube, com o canal de perguntas e respostas teológicas, no canal do Ministério Justiça e Poder, do YouTube. Tô no Instagram, com o meu nome mesmo, Elton Lucas. E tô no Twitter, estamos aí. Obrigado mais uma vez. Pastor Igor, suas considerações finais, meu irmão. Muito obrigado. Amém. Quero agradecer mais uma vez e também aí, creio que foi respeitoso, né? Entendi, compreendi, né? A posição do pastor Elton. Vejo que é um homem sincero, um homem também de Deus. Louvado seja Deus por isso. Mas contra fatos não há argumento. E esse fato está literalmente na Bíblia Sagrada. Dificilmente é defender uma tese sem um respaldo literalmente bíblico. E a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, e por isso que nós estamos realmente sempre defendendo a nossa fé para honra e glória do Senhor. Obrigado, pastor César, mais uma vez, Rafa, e também é um privilégio, mais uma vez, estar aqui nesse penúltimo programa que eu falei para a Elaine. A Rádio Musical foi um divisor de águas na minha vida, no meu ministério, e isso também eu devo ao Senhor. Muito obrigado. Amém. Glória a Deus, mas você continua com a gente na 96.5. Amém, em nome de Jesus. 96.5 será inaugurada na sexta-feira. Então, para quem é da internet, não muda muito. Você vai acompanhar pelo canal César Cavalcante. E se você gosta do canal da Rádio Musical FM, que vai parar de gerar esse conteúdo, sigam, por favor, já foi para 111. Sigam, por favor, a rádio Unidade FM. Unidade FM. Coloca aí no YouTube, sigam lá, Unidade FM. Não tem vídeo nenhum ainda, vai começar sexta-feira. E a inauguração do novo programa, no mesmo horário, às 11 horas, será um programa Conversa Entre Amigos com o pastor Ed René Kivitz. É um programa ao vivo, onde a gente espere muita coisa desse programa. Então, na sexta-feira, dia 7, a inauguração do novo programa, na nova emissora, que é 96,5. Para quem está na cidade de São Paulo, para quem está fora, é no canal César Cavalcante e também no canal Unidade FM. Então sigam agora, para você não perder a gente, entra no no YouTube, e sigam lá, Unidade FM. Unidade FM. Estava com 1 inscrito quando eu falei, agora está com 120. E depois sigam lá o César Cavalcante. Por lá a gente continua todos os dias às 11 horas da manhã na nova frequência. Para quem está em São Paulo, 96,5. A partir de sexta-feira será a inauguração dessa nova emissora, e você vai me dar muita alegria acompanhando com a gente ao vivo, ou pelo dial, pela rádio, para quem está em São Paulo, ou pelo canal do YouTube Unidade FM. Unidade FM, sigam lá, Unidade FM. Mais uma vez, muito obrigado. Deixa eu só dar dois, porque senão, bora. Enfim. Quero mandar um abraço para minha esposa, que graças a Deus está lá sempre intercedendo, e para os alunos da ITU-PV, né? Que Deus abençoe a todos lá. Maravilha. Deus abençoe a todos. Rafa, muito obrigado.
Ainda não é dia de se despedir, vai ser amanhã, então eu fico por aqui. Às 14h eu volto com o Bom e Velho Crescendo na Fé. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Você ouviu Debates na Musical FM. Dentro de alguns minutos, este programa estará disponível no seu aplicativo de podcast. Basta digitar Debates Musical FM e ouvir a qualquer momento, quantas vezes quiser. Disponível para Spotify, Deezer e outros tocadores da Apple e Android. Musical FM. Musical. Mais unidade.